Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá, povo abençoado de Deus. Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é o presbítero Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, povo amado de Deus, quero aqui com muita alegria compartilhar com vocês algo poderoso, algo edificante, uma palavra da parte de Deus para o seu coração, para a sua vida. E o tema dessa mensagem é como ser bem-sucedido. Essa mensagem, ela é baseada em 1 Reis, no seu capítulo 2 e no seu versículo 3, que nos diz assim: e faça aquilo que o Senhor seu Deus manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, veja bem, para ser bem-sucedido na vida, é necessário fazer escolhas, é necessário percorrer caminhos que incluem cuidar de si e da sua aparência. É preciso estudar, trabalhar, aprender a lidar com determinadas situações, determinadas pessoas, muitas das quais se colocam diante de nós para atrapalhar e não para ajudar. O bem-sucedido em geral soube conviver neste mundo, diga-se de passagem, desigual, e não perdeu o foco, permaneceu firme. Agora, meu irmão, apesar de todo o cuidado, de toda estratégia empreendidos por nós para obter sucesso, eu digo uma coisa para você: é preciso aprender a fazer o que Deus fala aos nossos corações. Só que muitas das vezes o que o Todo-Poderoso diz é o contrário daquilo que eu e você desejamos ouvir. Quando Deus me chamou para ser um pregador do Evangelho, eu me preparava para ser motorista de trator. Vai vendo? Olha quanta diferença, né? Porque era meu sonho dirigir aquele tratorzão, né? E outra, na minha área, onde eu moro, ganha muito bem, né? Um condutor de trator. Então, era o que eu queria. No entanto, após eu começar a estudar a Bíblia, começar a ler livros, né, evangélicos, cristãos, eu comecei a entender, comecei a deixar Deus trabalhar em meu coração, e aí veio a revelação de Deus na minha vida, né? Deus me mostrou que com o poder dele, eu iria muito além daquilo que eu estava imaginando, né? Que eu iria, no caso, curar pessoas, eu ia salvar vidas, salvar almas, eu ia popularizar o reino dos céus. Então aí, meu irmão, eu pensei, bem, eu poderia ter recusado, né? Eu poderia deixar esse negócio de ser cristão para ir realizar meu sonho, mas eu não entendia no momento que o meu sonho maior não era meu, era de Deus. Deus tinha um propósito na minha vida. Então aí eu entendi que o que Deus iria fazer na minha vida seria muito maior do que aquilo que eu imaginava, ser motorista de trator. É uma profissão bonita, linda, mas Deus tinha algo mais específico para mim. Porque se eu andasse na direção de Deus, Ele não iria me fazer mal por isso, né? Talvez hoje eu fosse um motorista aí conhecido aí da prefeitura, né, ganhando um bom salário, né? Mas contudo, eu resolvi comigo que eu queria sim, eu quero ministrar a palavra de Deus, ministrar a palavra de cura, de salvação. Hoje, quando eu olho para trás, eu agradeço a Deus. Eu agradeço de todo o coração, porque por Ele ter sido muito bom para mim. Porque aonde Ele me colocou,
é um lugar de destaque, um lugar onde eu fico em paz, eu me alegro, né? Porque eu faço a vontade de Deus, eu prego o evangelho, né? Afinal, o autismo permite que eu ministre hoje palavras que mudam vidas de muitas pessoas. Então, naquele tempo eu não entendia, mas agora eu entendo o porquê Deus não permitiu que eu fizesse aquele curso, não permitiu que eu deixasse de fazer a vontade dele para fazer a minha vontade. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, vale muito a pena obedecer a chamada de Deus. Deus falou em meu coração quando eu ia me matricular. Deus falou ao meu coração. Então, e eu parei, eu ouvi e eu obedeci o que Deus falou em meu coração. Meu irmão, vale muito a pena obedecer a chamada de Deus para as nossas vidas. Portanto, se Deus comissionar você para fazer algo, meu irmão, não pense duas vezes. Não deixe para depois, porque Deus irá guiá-lo em toda a sua jornada. Para que tudo que Ele tem objetivo na sua vida seja feito com qualidade, com amor, e que você venha a ser bem sucedido em tudo que você fizer, porque é da vontade de Deus. E se você deixar Deus agir, se você deixar Deus trabalhar, tudo que você fizer na obra de Deus vai ser bem sucedido. Hoje, para a honra e para a glória de Deus, eu ministro palavra aqui para milhares de pessoas, milhares de almas, muitas delas sedentas, milhares de pessoas que já acharam o seu caminho, já estão na direção, pessoas que mudaram sua vida, pessoas que estão na caminhada aí, estão vivendo no mais absoluto sucesso na sua vida, por conta que pararam para ouvir e obedecer aquilo que Deus instruiu eu, como servo humilde, a transmitir a essas pessoas. Hoje em dia eu glorifico a Deus por Ele me usar como canal de bênção na vida do próximo, porque tem muito testemunho, meu irmão, minha irmã, de pessoas que mudaram sua vida por conta das mensagens que Deus ministra em meu coração e que eu compartilho aqui em todas as redes sociais. Glória a Deus. Agora, meu irmão, eu quero compartilhar uma história bíblica de um personagem que foi muito bem sucedido na vida pelo fato de sempre ter obedecido ao Senhor, né? Saiba, meu irmão, que Deus também tem um caminho maravilhoso para mim, para você, para nós. Basta darmos ouvido à sua voz, obedecer o que Ele fala em nossos corações. Pessoal, o personagem é Abraão. Vamos falar um pouquinho sobre a chamada de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão, que depois passou a se chamar Abraão, né, de acordo com Gênesis 17, filho de Tera, nasceu provavelmente em Ur, né, cidade da Caldeia, habitada pelos caldeus, a qual se localizava ali no sul da Mesopotâmia, perto da grande Babilônia, onde hoje se encontraria o Iraque. De lá, a família de Abraão emigrou para Harã, localizada na Alta Mesopotâmia. Meu irmão, esse servo de Deus, a qual era um homem próspero, possuía fazendas, possuía servos, servas, ele era reto, temente a Deus, ele era sincero de coração. Na época, já casado com Sarai, Abraão ouviu a voz do Senhor. O Senhor falou bem assim: eu quero que você saia da sua terra, da casa do teu pai, da sua parentela, e vá para determinada terra. O Altíssimo, ele não informou qual era o destino, apenas disse que mostraria a ele para onde o iria conduzir. Diante disso, Abraão não questionou, ele apenas ouviu e obedeceu. Lá em Gênesis 12, no versículo 4 e 5, nos diz bem assim: Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito,
e foi Ló com ele. E era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram, era Harã, e saíram ali para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Ou seja, Abraão, ele ouviu o chamado de Deus uma vez e ele não se perturbou. Não, foi em direção ao que o Senhor lhe tinha que te mostrar. Meu irmão, essa mesma atitude eu e você devemos ter quando o Pai nos chamar para fazer a sua obra. Não podemos deixar para depois. Por exemplo, se Deus manda que oremos por alguém necessitado, então procuremos um amigo ou falemos de Jesus para ele. Temos que obedecer a essa ordem. Deus mandou, tem que obedecer. Abraão teve de ter ali enfrentado os comentários dos seus parentes, que provavelmente tinham como um louco, por ter tomado uma decisão a qual aparentemente levaria aquela família ao fracasso. Afinal, ele não poderia entender o propósito de Abraão de se tornar ali um andarilho com sua mulher, depois de possuir terras intensas, gado, escravo, enfim, uma vida abastada. Meu irmão, minha irmã, ele levou seus bens consigo e passou a morar em tendas. Embora fosse avançado em idade, viveu sem um teto fixo. Além disso, segundo a promessa de Deus para a vida de Abraão, Abraão foi pai ali aos 100 anos de idade, enquanto sua mulher foi mãe aos 90 anos. Está lá em Gênesis 17, versículo 17. Conforme nos informa as Escrituras, lá em Gênesis 21, capítulo 1, do 3 ao 5, nos diz assim: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascerá, que Sara lhe dera. Isaque é o nome do menino. E era Abraão de idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Veja só, meu irmão, por um longo período, talvez, por toda a vida ali, Abraão caminhou procurando pelas terras que Deus lhe daria. Ele ficou procurando aí durante toda a sua vida. Ao longo da jornada, ele obedecia à instrução do Senhor, mas ele não sabia para onde se dirigia. Apenas ele tinha certeza de que chegaria a um lugar onde havia de receber a sua herança. Meu irmão, minha irmã, escuta, hoje é possível que o autismo faça a mesma coisa. Sim, é possível. Ele é o Senhor, poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer uma pessoa sair de São Paulo, por exemplo, e ir para Amazonas. E de igual maneira, ao contrário. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 8, a Bíblia, ela mostra que às vezes Deus guia seu povo por caminhos não conhecidos pelos homens, mas dos quais ele tem ciência. Isso não quer dizer, porém, que seu objetivo seja isolar seu servo. Não, longe disso. Porque nessa terra é preciso estudar, divertir-se, comprar, vender, trabalhar, gerar emprego, necessidades básicas para ter uma vida normal. No entanto, o que não pode acontecer é que o povo dele envolve-se e deixa-se contaminar pela sujeira deste mundo, pois são pecados que nos afastam do Criador. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor, ele chama para uma vida separada, uma vida santa diante dele. O Altíssimo, ele fez diversas promessas a Abraão, conforme vemos lá em Gênesis 12, mas o que ele tem dito no seu coração hoje? Nada. Não mida, meu irmão. O que Deus tem falado ao seu coração hoje? Desde o primeiro dia em que você ouviu o Evangelho, o Senhor tem falado ao seu coração, meu irmão. Não deixe se enganar pelas artimanhas de Satanás. Tampouco se envolva com suas mentiras. Não somente ouça a voz de Deus. Se ele falou com Abraão, meu irmão, ele continua falando com você hoje.
Sai-te da tua terra, sai-te da tua parentela, da casa do teu pai. Vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu tive, meu irmão, de tomar uma decisão difícil. Meu Pai Celeste me chamou para pregar o Evangelho. Eu queria ser motorista de caminhão. Eu queria dirigir. Eu queria ser motorista de máquinas pesadas. Queria ali trabalhar com aquele negócio. Deus falou não. Deus falou não. Com o poder dele, eu vou te ajudar. Muito mais pessoas por meio da sua orientação. Ou seja, Deus falou, meu filho, não é aqui que eu quero te usar. Não é mexendo com máquinas. Não é trabalhando dessa forma que eu quero te usar. Não. Eu quero te usar, você enviando a minha mensagem a milhares e milhares de almas. Eu quero que você... eu quero te usar para você salvar vidas. Popularizar o reino dos céus. Oh, aleluia! Meu irmão, e por meio da orientação de Deus, Ele iria me levar aos céus. Chorando, eu disse, Pai, o mundo perdeu um motorista de trator poderoso, mas o Senhor ganhou o pregador, o mensageiro da palavra do Senhor. Hoje, eu sou conhecido como Carlos Servo de Cristo, presbítero Carlos Servo de Cristo, mensageiro da palavra do Senhor, meu irmão. Muitas pessoas têm ouvido, têm buscado a mensagem de Deus através da minha pessoa, daquilo que Deus me usa para oferecer, para compartilhar para esse povo. É isso que temos que fazer. Temos que ser obediente. Olha só a obediência de Abraão. Lá em Hebreus 11, versículo 8, diz bem assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Mas ele obedeceu. Ele obedeceu a Abraão. Não sabia o que Deus tinha guardado para ele. Mas obedeceu. Ele obedeceu ao chamado divino e teve uma linda trajetória. Mesmo que você não saiba, meu irmão, o que o Pai lhe tem preparado, cumpra aquilo que Ele colocou em seu coração, pois Ele sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos. Embora tivesse uma posição social elevada, por ter ali boas condições materiais e tal, Abraão não se deixava levar pelo que podia comprar, não, nem tão pouco pela sua fama. Mas Abraão, ele orava, ele falava com Deus diariamente. É isso o que o Altíssimo quer, é a sinceridade do seu coração. Aleluia! O cristão sincero não aceita viver separado do Pai Celestial por causa do erro, não, meu irmão. Pelo contrário, ele assume a necessidade de ajuda do seu Senhor e Salvador. Mas quando está envolvido com práticas de algo errado, fica sem forças para clamar. O comportamento transgressor, todavia, não reflete a maneira como ele quer agir diante do Altíssimo. Tendo em vista ali, meu irmão, que não quer levar uma vida de pecado, desse modo, o que pode ser feito se de fato há uma rejeição em seu ser, a pessoa, ela se revolta contra o ato praticado. Caso ela não tenha capacidade de se libertar sozinha, você precisa orar a fim de que o Senhor o abençoe e te liberte desse mal. Meu irmão, a sinceridade ao falar com Deus define o caráter do cristão. E Jesus mostra como nos comportar diante dele. Isso nos mostra como se agradar diante das Escrituras Sagradas também. Devemos apresentar, meu irmão, sem injustiças ou engano no coração e nos lábios. Como diz lá em Mateus, capítulo 15, 8. Em Crônicas também, capítulo 1, 22. Olha, quando esteve na terra, o mestre, ele manteve-se perfeito na integridade. Ele manteve-se fiel em todas as coisas. Assim, os olhos do Pai não se desviam dele. Em toda a sua jornada, meu irmão, na terra, e por todos os caminhos pelos quais passou, Jesus foi obediente ao que o Pai lhe ordenava. Glória a Deus. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, vale muito a pena servir a Cristo. Vale muito a pena. No final do versículo 1, Deus disse a seguinte
Deus disse o seguinte: Abraão, eu te mostrarei. E mesmo ele diz a você, e o mesmo ele está dizendo para você hoje, e a todos nós. Meu irmão, minha irmã, ele quer que eu e você deixemos o pecado e aquela religiosidade para encaminharmos ao lado de Jesus. Certamente, meu irmão, ele quer isso. Certamente, ele tem um plano para mim e para você. Caso o revele agora, não entenderemos se o Altíssimo tivesse revelado de ponto. Não. Sua vontade para a minha vida e é mostrar o meu ministério como ele é hoje. Talvez, meu irmão, eu me perdesse, né? Afinal, como ele começou a me usar, né? Nas ruas, nos hospitais, aí, nos ministérios, iniciei a obra de Deus, evangelizando as pessoas por onde passava, sabe? Eu estava sempre ali evangelizando. Muitas vezes, meu irmão, eu ouvi indivíduo gritando: vai trabalhar, vagabundo. Isso porque, quando eu comecei, meu irmão, o evangelho não era assim, sabe? Era um pouco devagar, né? Mas quando eu precisava, tipo assim, falar com alguém, eu via assim, porque assim, o meu forte, na verdade, é pregar, é ministrar a palavra para pessoas que têm problema com álcool, com droga, pessoas que têm, que é aí usada mesmo pelo inimigo, né? É nessa área que Deus me usa mais, né? É o evangelismo forte mesmo dentro do problema, sabe? E Deus, ele fez uma promessa a Abraão, né? Lá em Gênesis: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, assim, essa mensagem, ele me fortaleceu, porque quando eu ia levar o evangelho, eu guardava essa mensagem no meu coração. Por quê, meu irmão? Porque eu sei que Deus, ele ia me abençoar, ele ia me alegrar, ele ia me fortalecer. Não era eu que ia fazer, era ele. Eu só sou um canal de bênção. Ou seja, se alguém está prejudicando você, meu irmão, saiba de uma coisa: que quem age por meio da sua vida não é demônios, tá bom? É Deus. No entanto, essa mesma pessoa poderá ser abençoada mediante a fidelidade que você tem ao Pai. Para quem age assim, Deus promete: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está em Gênesis 13, versículo 3b. A exemplo de Abraão, é isso que o Senhor quer para mim e para você, meu irmão, para todos nós. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você: a trajetória de Abraão foi intensa, e por isso é impossível de contar em apenas aqui alguns minutos, né? Contudo, não foi melhor do que a minha ou a sua podem ser. Não, o Todo-Poderoso, ele tem um caminho de sucesso em meio às dificuldades, né? Porque é em meio às dificuldades que encontramos ali o percurso para tudo aquilo que a gente almeja fazer, que Deus quer que a gente faça. Amém? Glória a Deus, aleluia. E se nós seguirmos, meu irmão, a orientação de Deus e agirmos como diz a sua palavra, pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza, isso sem sombra de dúvida, você vai chegar um dia em que você vai olhar para trás e você vai dizer: Deus, muito obrigado, porque valeu a pena. É o que eu faço hoje. Hoje eu olho para trás, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus. Deus, obrigado por até aqui o Senhor ter me sustentado. Obrigado, Pai, porque valeu a pena tudo que o Senhor fez. Poxa, eu queria ser ali motorista de trator, de máquinas pesadas, né? Mas Deus falou assim: não, você é canal de bênção. Você vai pregar o evangelho, você vai ser pescador de almas, de homens. Eita glória! E eu me alegro muito, meu irmão, me alegro muito. Ou seja, meu irmão, eu quero terminar dizendo para você assim: ó, seja fiel, seja obediente ao Senhor e permaneça firme. Permaneça firme. Firme na palavra, firme na obra, firme na fé. Sabe por quê, meu irmão? Porque só assim você será bem sucedido na vida, tá bem? Glória a Deus. Então, meu irmão, essa é a mensagem de hoje. Você entendeu um pouquinho como é ser bem sucedido? Isso é ser bem sucedido, tá bom, meu irmão? Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus.
Presbítero Carlos Servo de Cristo, mensageiro da palavra do Senhor. Compartilhe aí, amém? Deus abençoe.